Olá, irmãos, graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Marcílio, esse é o canal Reino de Cristo, a restauração de todas as coisas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e se você já faz parte do canal, você é inscrito, curte os vídeos e tem comentado, você é sempre muito bem-vindo. Irmãos, esse vídeo aqui, eu tô gravando esse vídeo para poder considerar algumas coisas aqui, e também tá passando alguns avisos e também falando algo aqui sobre a estátua, né? Ali do sonho do rei Nabucodonosor, sonho esse que o rei tinha até esquecido, né? O mais incrível é que a gente sempre fala assim, Daniel interpretou o sonho. Daniel não só interpretou o sonho, Daniel teve que descobrir o sonho porque o rei tinha esquecido, tinha fugido da mente dele. Olha só como é que Deus é tremendo. Porque explicação os magos também conseguiriam dar, aspa, né? Não seria a explicação correta, mas eles conseguiriam dar. Mas como o rei esqueceu, fugiu da memória, Daniel precisou que Deus mostrasse o sonho novamente para Daniel, da mesma maneira que mostrou para o rei Nabucodonosor, e também a interpretação do sonho. Então hoje eu quero estar falando uma coisa sobre a estátua também. Considerando o seguinte, eu fiz um vídeo aí, são dois vídeos na verdade, né? Parte 1 e parte 2, falando sobre a ressurreição, né? Ressurreição de mortos, perdão, ela é algo, é o princípio elementar da fé. Ou seja, são coisas, como é que pode dizer, primárias, né? Vamos dizer assim, é o beabá. O beabá da fé em Cristo, da doutrina de Cristo, que é o que nos leva a estar com Cristo, a ser conhecido dele, estar com ele, é a doutrina que ele tem. E essa doutrina, ela baseia em alguns pontos, e dentre esses pontos que eu mostrei nesse estudo, um é a ressurreição dos mortos. A fé do cristão, ela tem que estar firmada na ressurreição dos mortos também. Ah, eu creio em Jesus, mas para mim tanto faz. Então você não está crendo em Jesus. Você precisa de melhorar isso daí, você precisa de avançar. O sinal já está aberto há muito tempo, mas você quer ficar parado como se ainda estivesse no vermelho, entendeu? E então eu gravei esse estudo aí, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa com isso. E é um estudo bem legal, que eu já gostaria de ter gravado há muito tempo. Queria gravar sim, tipo, a gente tá aqui agora sim, falando e tal, mas por enquanto não estou tendo como fazer isso. Queria também ter um slide, alguma coisa para poder estar mostrando ali, rabiscar a tela, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas também não estou conseguindo fazer, não consegui fazer. Eu acho que o jeito mais fácil que eu estou conseguindo de gravar vídeo é ligando o aplicativo de gravar tela e gravar direto ali na Bíblia falando com vocês me ouvindo. É o jeito mais fácil que eu estou conseguindo fazer. É o que tem sido mais viável para mim. Por isso que os vídeos têm sido nesse modelo. E eu encerrei, né, em duas partes ali o estudo, né, falando sobre a ressurreição de mortos. São duas ressurreições de mortos. Uma acontece no tribunal do filho, que é o dia do filho, que é o milênio, o sétimo dia. A outra ressurreição ocorre no dia do Pai, no juízo final, no juízo do trono branco, no dia oitavo, que é a eternidade, entendeu? Eu falei tudo isso ali, abordei, falei sobre ressurreições de exceção, que é aquelas que aconteceram, porém não era a perfeita, era uma ressurreição inferior. Hoje, eu até dei exemplo lá que se hoje eu for, por exemplo, num velório e por acaso eu orar e o defunto levantar, ele provou da ressurreição, mas não é a ressurreição que está sendo contabilizada ali no Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6. Não, é uma ressurreição inferior. O escritor de Hebreus deixou isso claro, bem claro, né? Outro ponto é que a importância dessa doutrina, como nos nossos dias hoje tem algumas pessoas que ensinam que isso já aconteceu, que a ressurreição de morte, a primeira ressurreição já ocorreu, e isso é uma mentira, falácia. Eu mostrei para você que Paulo se preocupava com a doutrina da ressurreição, tanto na igreja de Corinto, como também quando escreve para Timóteo, porque tinham pessoas afirmando que a ressurreição já tinha acontecido, e de fato não tinha acontecido, não aconteceu ainda, não tinha e nem aconteceu. Porém, só pode acontecer a ressurreição dos filhos, né, da ressurreição, como está falando lá em Lucas 20, 35, mais ou menos, se eu não me engano. Essa ressurreição é a primeira, é a que vai transformar a igreja, vai glorificar a igreja, aqueles que já dormem também vai levantar e vai ser glorificados no corpo glorificado, como os anjos que não se casam em casamento, para ser o reino de Deus na terra, é o governo, a esposa de Deus, a esposa do cordeiro, do filho, é o governo de Deus junto com o filho é o rei.
naquele período milenar, claro. Ali o filho, ele é o rei, e a noiva é o governo, que é a esposa é governo, tá bom? Então, assim, isso só ocorre ali, essa ressurreição do governo de Deus, os reis e sacerdotes, ela só ocorre após a vinda de Cristo, isso depois da grande tribulação, porque senão, como a glorificação de sacerdote e reis só ocorre na vinda de Cristo, então logo os profetas não vão ser sacerdotes. Eles que profetizaram foram um percussor dessa mensagem que hoje a gente tem, chamamos de Evangelho, Novo Testamento, e eles não vão fazer parte direto. A igreja vai na frente. Eu até usei uma pergunta lá, né? Se a igreja vai antes do final da última semana, ou seja, se a igreja não pode passar pela grande tribulação, que na mente deles a grande tribulação é a ira de Deus. É a ira de Deus. Aí a igreja não pode passar pela ira, né? Porque não fomos destinados para ira. Aí a igreja vai embora antes, né? Uma semana antes ou até antes de uma semana, que é a semana do fim, né? Me fala semana do fim. A igreja é arrebatada, ali tem que ocorrer a ressurreição de um morto. Essa ressurreição é a ressurreição perfeita. Logo, aqueles que vão ressuscitar na suposta segunda, que é a primeira ressurreição que o Apocalipse está dizendo, eles não vão ser reis sacerdote. Como assim? Então, Cristo casa com a parte da noiva e depois, no final da semana, da última semana, ele casa com a outra parte da noiva? Me fala que justiça tem nisso. Me fala que prudência de raciocínio tem nisso. É a linha pré-tribulacionista. E detalhe, na grande tribulação você precisa entender os pontos. Dentro da grande tribulação tem mensagens, tem teclas de atalho. Vou te dar algumas aqui. Por exemplo, a mensagem das duas testemunhas, ou seja, o testemunho das duas testemunhas é uma tecla de atalho. Quando você clica ali, como se fosse um computador, vamos imaginar um computador, né? Estou fazendo analogia, você vai cair dentro de um compartimento onde tem muitas informações relacionadas com o testemunho das duas testemunhas, que também está relacionado com a mensagem do deserto, que é uma outra tecla de atalho. Quando você clica nela, você é levado para um outro âmbito da grande tribulação, mas não tem nada desconectado, não é um aqui e outro lá. E vou além, quando você também vai usar uma tecla de atalho chamado ira de Deus, você vai ver que a ira de Deus não está caindo sobre quem está aqui na terra que segue e dá o testemunho. A ira de Deus está caindo sobre o trono da besta e do falso profeta. E a ira de Deus começa a cair aonde? Na metade da última semana, que é a última metade, que é a grande tribulação. O que está acontecendo ali na metade da última semana é que Satanás foi lançado para a terra e ele agora está perseguindo a igreja que aqui está. Essa é a mensagem pós-tribulacionista verdadeira. A igreja vai estar aqui, as duas testemunhas vão ser mortas, vão estar mortas. Na metade da última semana, Satanás ele é lançado para a terra e não pode mais voltar para o lugar celestial onde ele está agora. Tá bom? E ali o que ocorre? A ira de Satanás contra a igreja, que vai ser guardada por Deus, guardada. Essa é a mensagem da igreja de Filadélfia. Como guardar essa palavra do meu testemunho, né? Eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. É isso que a Bíblia está falando. Nada além disso. Não tem guardar é tirar. A palavra guardar não é tirar. Guardar é esconder, colocar num lugar seguro. E é a mensagem do deserto. Qual é a dificuldade de entender isso? E por que parte da igreja vai morrer e outra vai ser reservada? Porque vai sobrar nações. Quem vai conduzir essas nações? A igreja precisa de conduzir essas nações, sabe? O testemunho das duas testemunhas é as duas asas da grande águia que a mulher recebe para fugir para o deserto. Entende? Não é só a igreja que vai chegar até o fim do deserto. Paulo diz que vai ter vivos para ser arrebatados, mortos vão ressuscitar, mas vai ter nações restando. Embora Paulo não falou isso lá, mas por que Paulo falou? Porque a mensagem lá era do arrebatamento. Eu aqui estou agrupando tudo para tentar passar para você a mensagem devida, correta que a Bíblia está passando, entendeu? Então, assim, essa mensagem da ressurreição, esse estudo da ressurreição que eu trouxe, eu considerei muito importante por conta disso. Porque senão vai se criar uma terceira ressurreição de mortos. E que terceira ressurreição de mortos é essa que não aparece? Só tem duas. Uma no tribunal do Filho, outra no juízo do Pai, no trono branco. Uma no sétimo milênio, que é o sétimo dia, e outra no oitavo dia, que é a eternidade. Qual é a dificuldade? 1000 anos, Satanás preso. Amilenismo é doutrina de Satanás. Pós-milenismo, como se o milênio tivesse existido de forma espiritual, a doutrina de Satanás.
Calvinismo nem se fala, pré-tribulacionismo, doutrina de Satanás. Juízo investigatório, pelo amor de Deus, doutrina de Satanás. Preterismo, aonde basicamente as pessoas acreditam que tudo se cumpriu, a última semana se cumpriu lá em Estevão, e Jesus e Estevão, pelo amor de Deus, isso não pode estar fluindo dentro da gente. A gente não é criancinha, que qualquer balinha compra. A gente é adulto, tem que amadurecer na fé, tem que se fazer pergunta, tem que exigir respostas de quem está ensinando. Não é só eu vou ouvir porque ele é o pastor da igreja, não. Ele é o anjo da igreja, que está negativo isso. Então, porque ele é o anjo da igreja, ele pode falar o que ele quiser e você tem que acatar? Mentira. Paulo falou que ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse um outro evangelho que não fosse o dele, que fosse anátema, amaldiçoado. O pré-tribulacionismo, arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo em 2 fases, uma suposta terceira ressurreição que é antes da primeira, que não é a primeira, que é o que está na mente da doutrina pré-tribulacionista. Igreja ressuscitando na frente dos profetas. Isso isso é o que é ensinado. Se o arrebatamento acontece antes da última semana, tem que ter ressurreição de mortos. Então tem mortos ressuscitando na frente dos profetas, porque os profetas só ressuscitam no toque da última trombeta. Isso tem justiça nisso? Tem justiça nisso? Então isso são doutrinas de Satanás, ensinos malditos. Por isso a grande tribulação. A grande tribulação vai desmembrar essas porcariadas. Porque quem segue essas linhas porcas, suja, imunda, muito provavelmente vão seguir a besta e o falso profeta. Aí sim, sobre esses, a ira de Deus vai recair. Porque a ira de Deus cai sobre o trono da besta e do falso profeta. Os seus seguidores, o seu reino. Mas o reino de Deus que ainda está na terra, não glorificado, que vai ser glorificado para ser o governo do milênio, vai ser guardado por Deus. Ele é perseguido pelo diabo, a gente já é perseguido pelo diabo hoje. A igreja hoje em século 21, 2023, 2024, 2022 passou, 2021, 2002, 2000, sempre foi perseguida por Satanás, sempre. Cristãos sempre perderam sua vida por causa do testemunho de Jesus, sempre. Só que na grande tribulação isso vai ser maior. Se Hitler matou milhares de judeus, entre eles cristãos, na grande tribulação vai ser pior. As duas testemunhas, você está achando que é 2 homens literal que vão morrer, vão ficar lá na praça? Lá? Que grande tribulação é essa? É uma tribulação grande. Grande tribulação é uma tribulação grande. Paulo falou, nem a tribulação pode nos separar do amor de Cristo, nem a tribulação. Só que por que ele falou grande tribulação? Porque não era grande tribulação, era tribulação ali, em parte ali. É como se aqui em Bom Jesus, onde eu moro, por exemplo, tivesse um decreto assim, todos os cristãos vão ter que ser queimados vivos lá na praça. Poxa, era tribulação aqui, mas eu não posso chamar de grande tribulação. Por que eu não posso chamar de grande tribulação? Porque não é no mundo todo. Agora, a partir do momento que foi assinado um decreto mundial, de um massacre de todos os cristãos, aí você pode falar a grande tribulação. Porque está num ângulo, num âmbito muito maior do que algo normal, entendeu? Essas considerações que eu estou fazendo é para você entender a importância do estudo aí da ressurreição de mortos. Agora, outro ponto que eu quero tratar é alguns recados que eu quero dar, né? Vai acontecer umas vozes aí, mas eu preciso passar esses recados, que é a questão